Fala pessoal, o GM Evandro aqui, voltamos com a nossa saga na busca do top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Antes de começar, quero já desejar aqui um feliz Dia dos Pais a todos os papais que acompanham aqui o canal. Pela primeira vez estou passando esse dia como pai, inclusive meu filho, o Luca, resolveu comemorar essa noite, Dia dos Pais, e ele deixou eu dormir só umas 2 horinhas. Mas estamos aqui para gravar esse nosso vídeo de hoje e bora começar aqui. Eu vou colocar para jogar a primeira partida, só dando aquele check aqui na nossa classificação. Nós chegamos aí no número 7 do ranking do Brasil, com 2.506 de rating. E agora o próximo aqui tá com 2.533, que é o Mestre Feed, o Bernardo. Vamos lá, vamos buscar. Bora começar aqui o episódio de hoje. Vou colocar para jogar já. Então tá buscando um adversário e vamos jogar a primeira partida de pretas contra um argentino de 2.480. Vamos jogar aqui uma siciliana com ele. Eu sempre esqueço de dar aquele confere, mas Juan José Montes de Oca. Cara, eu já joguei com esse cara. Joguei com esse cara em 2013. Joguei com esse cara em 2013 em uma Copa Latina lá em Buenos Aires. E, salvo engano, eu empatei com esse cara. Uma partida horrorosa, assim. Eu acho que ele tem uns 2.100 de rating feed, um pouco 250 talvez de rating feed, alguma coisa assim. Mas eu lembro, eu tenho essa recordação dessa partida. Partida feia. Nossa. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer uma partida um pouco melhor aqui nessa de hoje, né? Então ele tá jogando aí uma siciliana, começou com uma 9 e ele jogou agora com a 3. Salvo engano, porque eu joguei essa variante de brancas já, e pode tentar transpor para uma siciliana. Eu posso jogar ali com D6, bispo E7. Vou jogar assim, vai, estilo Chevening. Não é exatamente o melhor na posição. Melhor é jogar com bispo E7. Mas dá pra jogar, vai. Não é tão ruim isso. Vou jogar roque. Mas ele nem jogou da forma mais agressiva. Isso aqui fica interessante quando o cara joga um F4, G4, G5. Eu joguei assim num torneio que eu joguei ano passado na Áustria contra um MI, um alemão. Ganhou uma partida muito boa jogando esse tipo de posição. Mas aqui virou uma Chevening com bispo E2. Chevening bem clássica. Estilo Karpov ali, com bispo E2, bispo E3. Aqui eu jogo bispo D7 com a ideia de tomar em D4, jogar bispo C6. Essa é a minha ideia. É uma das posições que eu mais gosto de jogar, essa posição de Chevening, tanto de brancas quanto de pretas. Leva para posições bem interessantes. E o plano normal é ele jogar com F4 agora. Jogar com F4, dama E1, passar a dama para G3. Esse é o plano característico aí da posição. Vou tomar agora em D4, que é a ideia principal, e levar o bispo para C6. Por enquanto, o A3 dele está sendo inútil nessa posição, porque se eu tivesse jogado com B5, B4, tudo bem, faria sentido. Claro que nessas posições, geralmente, eu acabo tendo que fazer esse tipo de lance, né? Mas não é necessário fazer agora. Vou jogar um dama C7 primeiro, com ideias de E5, já rompendo aqui no centro. E5 dele não parece tão bom agora, porque eu tomo, e cavalo D7, já ameaçando E5, ameaçando bispo C5. E agora eu posso pensar em E5. E5, se dama D3, toma, cavalo D7. Não tô tendo essa opção. E... como jogar essa posição, hein? O E5 não tá funcionando. B5 não vai ameaçar nada. Na verdade, eu não sei se E5 não tá funcionando. Ele não tá funcionando tomar em F4 direto. Mas eu posso preparar um pouquinho melhor isso, acredito. Bom, se eu tomar... Certo, eu vou jogar aqui um torre D8.
Eu dei a opção dele jogar um lance aqui que parece interessante, que era um F5, mas ele jogou dama F2. Acredito que eu vou tomar mesmo em F4, bispo F4, cavalo D7. Se dama G3, cavalo E5. Vamos lá, vou jogar esse. E agora eu tenho essa ideia de trazer o cavalo até a casa E5. Tamanho em A7 eu não acho que é grande coisa, que eu posso voltar o cavalo para D7, já ameaçando B6. E... era uma opção, dava para jogar, mas eu acho que o peão em F4 ele ia incomodar um pouco a posição dele. Eu acabei largando um peão aqui em A7. Que, sendo bem sincero, ele pode vir tomar o peão. Que não tá acontecendo nada. Começamos a dar uma pendurada já. Pô, entreguei o peão ali de graça. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Se ele vai mesmo tomar em A7. Mas foi uma entregada aqui. Eu esqueci do peão de A7. Eu considerei só a dama G3. Que geralmente essas posições o peão tá em A6, né? E minha torre não tá em D8. Eu que ignorei completamente a existência do peão. E eu não posso jogar um cavalo C5 tentando prender a dama, porque ele tem dama toma C5. Ele deve estar pensando aí se toma em A7 ou não, mas eu acho que ele vai acabar tomando, porque não tem nada muito claro aqui que eu posso fazer. Depois disso eu jogo um cavalo E5, ele pode até voltar a dama para F2 e tá com um peão a mais, limpo. Teremos uma partida difícil pela frente. Teremos uma... Ih, H1, por que ele não tomou, gente? Bom, ainda bem que ele não tomou. Tava de graça, assim. Realmente eu não teria nada. Eu vou até jogar A6. Porque senão cai A7, né? Sei lá, ele deve ter ficado com medo. Provavelmente ele não viu nada concreto. Assim, ele viu que podia tomar em A7, mas ficou com medo. Acontece, né? E ele preferiu tirar o rei, às vezes ter algum tema. Mas sendo bem concreto, tava caindo o peão. Não tinha ameaça nenhuma direta, assim, né? Bom, agora provavelmente ele vai jogar o dama G3. E aí vamos levar o cavalo para E5. Se jogar bispo H6, eu tenho até mesmo bispo F6, eu acho que dá para jogar. Mas talvez cavalo G6 seja mais sólido. E é isso. Meu plano é poder jogar um cavalo E5, rei H8, bispo F6, G6, bispo G7, torre E8. Vamos indo aos pouquinhos aqui desenvolvendo essa posição. Agora coloquei o cavalo lá em E5, a estrutura bem típica de Chevening, onde eu tenho um peão fraco em D6, mas ele tem um peão fraco em E4. Então, meio que um compensa o outro. Agora faz sentido eu tirar esse meu rei para H8, para não levar nenhum tema com bispo H6. Torre D2. Ele está querendo dobrar. E... Bom... Cavalo G6, talvez. O G6 é interessante até, né? Vamos jogar cavalo G6. Acredito que bispo G5 possa ser o lance. Tentando trocar a peça que defende aqui o peão de D6. É engraçado até esse lance, porque não parece um lance bom, bispo G5. Trocando o bispo que, por enquanto, está um pouco passivo. Mas ele troca uma peça importante, porque se ele volta para E3, eu tenho, por exemplo, o bispo F6 para bispo E5. Claro que ele pode sacrificar a qualidade, né? Mas não sei se é bom nesse momento. Tá, e agora, hein? Vamos deixar ele trocar ou não?
Ó, eu vou trocar. Jogar a torre 8 agora. A minha ideia é poder ativar essa torre, seja com torre E5, ou às vezes torre E6 até. E outra ideia é que tá caindo o peão de E4, né? Eu ameacei ali um bispo por E4. Bispo E4, cavalo E4, torre E4. Se bispo F3, torre E6. Bispo E4, se torre D6, tem um bispo por C2. Isso aí, eu vou ir atrás desse peão aí. Ele deixou o peão no ar, vamos tomar, né? Torre toma. O detalhe é que não pode jogar a torre por D6, que tá caindo o bispo de E2. Esse é o tema tático, assim, da posição. E se ele deixar, eu vou segurar esse peão agora. É aquele negócio, né? O peão tá isolado, o peão tá feio, mas é meu, né? Vamos lá agora, torre E5 ou torre E6? Essa é a questão aqui. Torre E5 dá uma G3. Ele continua ameaçando tomar. Eu vou jogar primeiro essa torre para E5, atacando assim a dama. E agora eu jogo um torre E8, porque se tomar em D6 eu troco, tem mate na primeira fileira. A gente tenta ativar as peças aqui primeiro. Ele defendeu. E agora talvez... se D5... Torre D5... o detalhe vai ser esse. Jogar essa torre para E6. Se bispo G4 ou bispo D5, torre F6. Você toma... Toma. Tá, vamos lá. Torre E6. Começar a jogar rápido. Não quero ficar apurado nessa partida, não. Jogar esse. Bom, e agora acho que é o momento de dar um respiro aqui para esse meu rei. Quase levei o bispo por F7. Meio que por sorte eu tenho aqui dama por F7. Bom, vou jogar um cavalo F4 agora, ameaçando algumas coisas, como o bispo, a dama também. Deixa eu jogar agora a torre G5. Tá caindo um peão aqui em C4. Não sei se eu devo tomar esse peão. Caramba, o que ele tá fazendo com as peças dele, hein? Não, eu vou levar um torre D4 aqui e ficar perdido ainda, né? Ou não. Bom, jogar esse. Olha eu equilibrando os tempos aqui, hein? Brinca não, né, Evandro? Cadê os golpes? Era pra estar surgindo golpes nessa altura já. Caramba, não tô vendo golpe algum na posição. E agora, e agora? É isso, gente. Sei lá, vou jogar cavalo E6 aqui. Eu tô me enrolando já na posição. Nossa, tô me enrolando completamente.
Jogar esse. O cara quer porque quer trocar as damas, né? Bom, vamos lá, vai. Começar a jogar rápido, senão eu vou perder essa partida ainda no tempo. Tô pior já na posição. Caramba, o que que eu faço, cara? Ele tem cheque esse. O que eu tô fazendo nessa posição, meu amigo? Caramba, fiquei perdido aqui. Nossa, que partida horrorosa de novo. Agora ele promove. C7 promove. Não acredito. Aí bispo G4 e vai promover. Bispo B7 promove. Nossa, que partida ridícula essa, cara. Tem que abandonar. Será que ela pega a revanche aqui? Deixa eu dar uma revanche. É, pela primeira vez eu mandei revanche aqui, mas. Nossa. O cara, no puedo creer que sacrificar la torre haya sido el mejor movimiento. É, o cara mandou meio na sorte. Caramba, essa aqui eu escapei muito. Como eu joguei mal com pouco tempo, porque era uma partida que eu tava com um peão a mais, matando. Vamos lá, vamos fazer a revisão. Ele não pegou a... Ele não pegou a revanche. Vamos lá fazer a revisão dessa partida. Bom, caramba, essa eu fiquei meio queimada, hein? Essa não tô conseguindo nem disfarçar aqui. Siciliana Chevening. Jogamos aí com E5. Bom, até aqui tudo mais ou menos normal. Tava caindo esse peão de A7. Aqui já dava pra sentir que eu tava dando umas capivaradas, né? Mas partida equilibrada. Troquei, torre E8. O cara me entregou um peão, né? Tô com um peão a mais, limpo. Eu tava até conduzindo bem a partida. Até certo ponto, né? Ali jogou esse. A grande questão é por que eu não tomei o peão de C4 mesmo, né? Torre G5, já levar a torre pra lá já não parece muito harmônico, né? B5 já dá uma organizada boa também. Mais de um ponto de vantagem. Agora eu joguei esse B6, já foi bem ruim. B6 foi muito ruim esse lance. É o lance que estragou a posição, porque eu fiquei naquela, vou jogar B6, depois eu tomo. Tinha que jogar um mais incisivo, né? E aí aqui eu comecei a interrogar, depois de torre D4. Bem, ele mandou bem na posição depois disso. Ele acertou alguns bons, né? Dama D6, dama D7. E aí, de repente, a posição fica muito difícil, que aí ele tem um peão passado e bispo apoiando. Caramba, foi um lance que estragou muito a posição. Esse B6, nada a ver a posição. Deixei ele fazer o torre D4. Uma posição que tá
1,80 já pra ele, né? Podia jogar dama E7, o computador dá. Porque aí dama E7 eu tô ativando com dama E5. Evita as ideias de bispo E4. Defendo ali toda a posição. Nossa, esse lance foi muito ruim. Aqueles lances meio sem objetividade nenhuma, né? B6. Aí cai o peão, né? Mais essa, minha vantagem que era o peão a mais. E aí o final é muito difícil. Aqui talvez... não, tá muito ruim. E aí ele acertou, torre por E6, que é o lance, me dá o golpe e promove. Mérito do cara é que ele acertou uns lances aqui no que eu vacilei, né? Bom, mas é isso, caímos aqui. A vontade de jogar outra partida é enorme, já. Esse episódio vai ficar longo, eu vou jogar mais uma partida. Eu vou colocar pra jogar. Vamos lá, eu coloquei mais... Eu lancei um outro desafio aqui. Vamos ver se a gente encontra um adversário. Pô, é que eu caí dos 2.500 com isso, né? E eu fiquei meio em tilt com essa partida também. Vamos lá, vamos ver se aparece alguém rápido aqui. Se aparecer, eu jogo uma segunda partida pra compensar essa primeira. Vamos lá, é o cara com rate menor. Agora vamos jogar de brancas e vamos ver se pelo menos ganhamos a partida, voltando aí para os 2.500, ou se a gente afunda de vez, né? Porque não é muito bom o cara jogar em tilt assim, né? Mas vamos lá, tô jogando aí contra uma siciliana Najdorf. Eu vou jogar com um ataque inglês. Vou jogar agora cavalo D5. Tentar dar uma caprichada, não ficar enrolando no tempo. Às vezes acontece muito isso aqui nessas partidas, que eu vou explicando e vou me enrolando. Quando vê eu tô sem tempo, aí começa sem tempo, sempre faz besteira, né? Bom, por enquanto, tudo mais ou menos normal nessa posição. Dessa Najdorf com H5, que eu jogo aí essa ideia de jogar o cavalo D5 rápido, porque eu fico com uma maioria de peões aqui na ala da dama. Então eu posso jogar agora o plano de C4, B4 e C5. Ele tá jogando meio mal a posição, né? Tá jogando bem mal, que ele tá deixando eu fazer tudo que eu quero na posição. Tem que somar mais uma derrota aqui, olha. Poxa, essa partida foi dureza ter perdido essa partida aí. Bom, jogar cavalo C6. O cara tá numa posição bem inferior já, bem inferior mesmo. Ele cometeu vários erros estratégicos e agora já tem que tomar uns cuidados, que eu tô com umas ameaças de bispo H6, o bispo tá meio sem defesa, ele não pode tirar o rei já. Estrategicamente falando, vai ser difícil o cara aguentar nessa posição. O francês aí de 2.370. Mas vamos lá, vamos com calma. Ver se a gente consegue voltar aí para os 2.500. Bom, ele jogou aí com a 5, sem medo de nada. Eu vou dar um check lá em H6. E agora... eu posso tomar em E7 e jogar bispo G5 cravando ou jogar bispo G5 direto. Vou jogar bispo G5 direto. Vamos deixar esse cavalo em C6 aí incomodando por mais tempo. Porque o que ele vai fazer? Ele vai jogar o bispo para F8? Talvez, né? Talvez. Bispo F8, bispo G7, roque. Será que tem tempo para tudo isso? Talvez tenha, né? Jogou cavalo E7. Caramba. Tinha que acertar aqui um F4 para começar a abrir a posição. Será que eu tomo em E7? Cavalo E7, F4? Bom, já parece bem interessante isso. Mas talvez F4 direto até.
Ele toma, peão toma, cavalo E7. Não parece tão fácil de quebrar assim a posição. E por fim, se eu jogar um lance como bispo D3, deixando ele tomar em G5, dama G5, ele está parecendo mais chato, hein? Vou jogar bispo D3. Porque, afinal de contas, o cavalo em C6 é uma peça muito forte. E depois de bispo G5, dama G5, eu começo a ter ameaças de bispo tomar G6 também. E ele não vai ter dama D8, não tem cavalo E7. Caramba. Bom, ele tem que estar mal nessa posição, né? Porque ele tá voltando todas as peças ali. Eu tô querendo jogar um F4. Mas eu vou esperar um pouquinho mais. Acho que vou jogar torre E1. Porque se ele tomar em C6, tomar em C6. Dama C6, bispo E4. Tem um bispo E4 direto também. E agora, hein? Torre 1, cavalo C6, BC6, toma em G5, dama G5, toma em C6, se bispo E4, dama C5. Ainda tem esse lance. Vou tentar jogar um pouquinho mais preciso. Cavalo E7, cavalo E7, F4. Acho que eu vou aqui, cavalo E7. E agora eu faço F4. Porque ele tá cheio de debilidade nas casas pretas. O cavalo voltou lá para B8, o rei tá no centro. E agora F4 eu começo a abrir a posição para o par de bispos, para as minhas torres. Aqui vai ficar claramente melhor nessa posição, né? Vamos lá, tentando me redimir aqui depois de ter deixado escapar uma partida bem ganha. Agora ele vai ter que jogar um cavalo para D7, talvez. Cavalo D7. Porque esse F5 ele toma de cavalo em E5. Pode ser alguma ideia nesse sentido. Se bem que bispo F6 daí. E tô tomando em E5. Eu posso até jogar um torre E1, mantendo mais atenção. Eu provavelmente vou fazer isso. Quando o cavalo D7, provavelmente eu jogo um torre E1. Não resisti, galera. O tilt me fez eu jogar mais partidas aqui hoje. Não, já faz tempo que o pessoal tá pedindo, fala, joga 2 partidas, é que fica muito longo, aí não fica muito legal aqui. Mas hoje eu não resisti. Tive que jogar mais uma. Espero ganhar essa partida, né? Senão vai ser um Dia dos Pais meio tenebroso aqui pro desafio, né? F5, caramba. Vamos lá, vou começar a abrir essa posição. Tomar em E5. E algo deve acontecer. Se tomar em E5, eu já posso pensar em bispo F6. É uma ideia. Mas ainda mais forte, talvez seja tirar o meu rei. Vamos lá, tirar esse rei para H1. Engraçado que eu não tô conseguindo quebrar a posição ainda, né? Tipo assim, a posição tá ruim, mas tá faltando aquele golpe, aquele lance mais direto, né? Tem uns teminhas de em algum momento tomar em E5, D6, mas eu tô com esse bispo aqui na frente atrapalhando. E não tá tão fácil ainda. Talvez eu tenha que ter um pouco mais de paciência para assim arrematar a posição.
Mas é isso, né? Imagina aquele rock agora. Vou ter que jogar um lance com B3. B3 e bispo C2. Vou ter que ir aos poucos na posição. Jogar um B3 para defender C4. Caramba, tem que ter alguma coisa aqui, né? Em F5 ele toma. Bom, jogar bispo C2. Ameaça nada sutil de jogar torre toma E5. Seguido de D6, garfo. Se ele joga um lance como torre D8, ele evita o D6. Mas, por outro lado, o cavalo fica cravado. Ainda que eu não tenha nada tão direto para fazer. Qual pode ser um plano aqui? Um plano A3, B4 para C5, para abrir a posição, pode ser. Então você levou o cavalo para G8. F5, G5, torre F5. Essas posições, o cuidado que tem que se ter é para não perder a paciência, né? Porque a posição está muito ruim e ainda não estou conseguindo encontrar o jeito de matar assim a posição, né? Aí dá vontade de sacrificar, mas ainda parece meio furado aqui o sacrifício. Tá, vou levar minha dama para D4 ou não? Vamos lá, jogar H3. Tá, se a posição minha eu não tô encontrando como arrematar, tudo bem, mas a dele parece mais difícil, não parece? Então vamos tentar melhorar aos pouquinhos. Jogar a torre E2 para a torre 1, ou para a torre F2 e aí sim sacrificar. O que eu não posso é ficar igual na outra partida. Eu cometi o mesmo erro na outra partida, né? De ficar namorando a posição, sendo que a posição dele era mais difícil e aí eu não joguei de forma prática, né? Pronto, vamos jogar um. Vamos jogar torre F2. Se ele jogar cavalo F6, talvez eu tenha bispo F5, G5, torre por F5. Agora bispo E3. Vou plantar esse bispo em D4. A questão é, não estou conseguindo arrematar a posição. Eu vou sair chutando alguns lances, jogando um xadrez mais prático aqui, para ver se a gente consegue então ganhar a partida, que por enquanto tá difícil. Jogada dama G5. Dama G3. Tô jogando bem sem objetivo essa partida, hein? É que a posição dele ainda continua sendo muito ruim. Mas se dependesse da objetividade em arrematar aqui, a gente estava ferrado. Jogar torre F4.
Minha ideia é trazer a dama para F2, para assim ameaçar H4. Vamos acabar levando essa partida, mas não por jogar muito preciso. Agora dama F2 ameacei tomar em H4, né? Aí acho que azedou para ele. Bom, vai cair um peão, né? Não é que azedou completamente, mas depois que eu tomar esse peão, vai ter uns teminhas de mate também. Se ele tentar dar um duplo aqui, ele leva bispo D3, toma, dama H4 ou torre H4 e tá levando mate lá em H8. Agora eu tenho a opção entre tomar de torre e tomar de dama. Eu vou tomar de torre. Mantendo aí, que eu tenho esse bispo em D4 que tá matando a posição dele. E eu posso até voltar a minha torre para F4, se necessário. Posição, por enquanto, tudo sob controle aqui. Vou jogar esse. E agora acredito que A3 com ideia de B4 pode ser uma ideia. Tentando desestabilizar esse cavalo. Ele tá querendo o quê? Trazer esse cavalo para D3, talvez. Se eu jogar B4, troca... Ah, ele já tem agora umas ideias a mais, né? Deixa eu falar que aqui eu tô querendo trocar as damas, hein? Vamos trocar essas damas. Dama F4. Pra não ter estresse depois. Vai que começa a criar umas ideias com F4 por ali. Melhor já evitar. A torre F1. Não pode jogar esse cavalo para D3 que cai o peão de B6. E se levar o outro cavalo, tá levando B4. Vou jogar B4. Tem um cavalo E4 aí chegando, ameaçou duplo. Vamos tirar esse rei para G1 para não levar duplo. Ele vai tentar indo um cavalo G3. Que ameaça algumas coisas. Como minha torre e cheque em E2. Trazer a torre para D1. Não era para ter levado isso daqui, mas beleza. Continuamos aí com o peão a mais. E vamos convertendo a vantagem aos pouquinhos. Agora, eu ameaço a torre E2. Deixa eu jogar a torre D2 para evitar isso. Bom, posso tomar. Não pode tomar que leva bispo B3. E aí perdeu o cavalo. O cavalo tá cravado. E aí já era. Acho que a partida foi meio horrorosa também. Tem dia que é só empurrando mesmo, né? Mas voltamos aí para 2.502, pelo menos. Pelo menos voltamos aí para a faixa dos 2.500. 86.1 de precisão, 81.6 para ele. Vou fazer uma revisão bem rápida, porque senão esse episódio vai ficar extremamente longo. Mas já me diz aí o que você achou das partidas de hoje. Jogamos aí uma Najdorf, onde ele saiu muito mal na abertura. Posição praticamente perdida da abertura. Ele cometeu vários erros estratégicos, permitiu o cavalo A5, permitiu a entrada do cavalo em C6, mas eu me enrolei muito para arrematar essa posição. Se bem que até aqui tá mais ou menos ok. Pelo jeito não era tão fácil assim mesmo, né? Tinha que ir aos pouquinhos. É duro, tem posições onde... mas eu fui... Teve um momento que eu perdi a objetividade total. Dama F2, interessante, com ideias de bispo E3.
e às vezes sacrificar em F5. Tinha o bispo por F5 agora. Não, aqui foi um momento que assim, eu perdi a objetividade total, eu só fui fazendo lances, e aí ele foi errando, né? Às vezes é isso, tem que deixar o cara jogar também, né? Deixa o cara jogar um pouquinho, que aí ele faz as besteiras, melhor do que ficar apurado no tempo e a gente fazer as besteiras, né? Bom, mas é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você tá gostando, deixa aquele like aqui no vídeo, né? Então, chegamos aí na faixa dos 2.500. Hoje fomos surpreendidos aí com algumas capivaradas minhas. Vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios dessa série. E se de repente você tá querendo melhorar no xadrez, né, aproveita que durante esse mês de agosto vai rolar aí uma condição mega especial para quem faz parte da lista de espera da Chessflix para se tornar aluno. O link está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Já entra para a lista de espera para você não ficar de fora dessa, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.